Programa Diário do Projeto. Apresentação Sérgio Torres. Olá, GP, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Diário do Projeto. Para quem não me conhece, muito prazer. Quem vos fala é Sérgio Torres, sou o único consultor em gestão de projetos que utiliza técnicas de coaching e programação em consultorias e treinamentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para você, gerente de projetos, para você, GP, que utiliza negociação no seu dia a dia. Na verdade, a gente utiliza negociação sempre, não é mesmo? Só uma curiosidade. Você já parou para pensar quanto você negocia em seus projetos? Quanto o tema negociação ele é importante no seu dia a dia? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Eu vou acompanhar agora, também por aqui. Deixa eu só confirmar. Seja muito bem-vindo. Na verdade, a gente negocia todo o tempo, não é mesmo? A gente negocia com a família, ou seja, o projeto, no dia a dia. Deixa eu só confirmar aqui no Face. Perfeito. Cláudio, tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui novamente. Cláudio, qualquer dúvida que você tenha, o pessoal também, fique à vontade. Sejam todos bem-vindos. É uma grande honra estar aqui com vocês, você também. E quando a gente fala de negociação, você já analisou como você se comporta em uma negociação? Quando você vai conversar com alguém, talvez com o gerente funcional, com o patrocinador, com o executivo, com qualquer stakeholder. Você já utiliza técnicas também de negociação? Até algumas vezes a gente se sente prejudicado, não é? Quando está no meio de uma negociação, ou quando a gente termina uma negociação e talvez ela não tenha sido conforme a gente planejou. A gente vai falar muito hoje sobre negociação e eu trouxe um convidado especial, um grande profissional que domina também esse tema, que é o Paulo Sérgio. Ele tem 7 anos de experiência com implantação de projetos de TI em diversos segmentos, telecomunicação, financeiro, varejo, sucroacoleiro, saúde, social, lazer. Ele tem pós-graduação e também tem MBA em gestão de projetos e processos e tem 10 certificações. Tem Prince Steel Practitioner, tem PMP, tem MCTS, tem ITIL, ou seja, tem várias certificações e ele é consultor também na Logística e Consultoria de Negócios. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. É uma grande honra ter você aqui. Quero te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui comigo, com o pessoal participando ao vivo, tirando algumas dúvidas. E é muito bom ter você aqui. E vamos lá, passo a voz para você, Paulo. Beleza. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo aí, Sérgio? O áudio tá ok? Aqui tá tudo bem. Aproveitando, todos estão me escutando bem? Coloca aqui no chat só para a gente começar. Até aqui tá tranquilo, não é? Só coloca aqui no chat, só para eu ter essa referência. Aqui no Face eu vou acompanhar por aqui. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, puder colaborar também com a questão de negociação. O quanto importante é a negociação no seu dia a dia? A gente vai trabalhar bastante isso, não é verdade, Paulo? Sim, vamos falar um pouco desse tema, né? Desse tema negociação, que é uma habilidade extremamente necessária para os profissionais hoje, principalmente quem atua em projeto, né? Como você mesmo disse, a gente passa praticamente o dia inteiro negociando. E só para explicar um pouquinho, para quem não me conhece, né, quem eu sou, onde eu trabalho. Então, a minha formação é de TI, trabalho há alguns anos na área de TI, aproximadamente uns 7, 8 anos com gestão de projetos, tá? E modelagem e gestão de processos de negócio também. Sou graduado, então, em tecnologia, tenho pós-graduação em gestão de projeto e tenho MBA em gestão de processos de negócio. Me arrisquei em algumas certificações, mais focada
para o segmento de projeto. Então, Prince, to Practitioners, o PMP, toda a parte também do Project, e também as certificações relacionadas à governança e gestão de serviços de TI. Né? Esse é um pouquinho aí da minha formação. Como o Sérgio falou, eu sou consultor na Lozinski Consultoria, tá? Trabalho com gestão de projetos, na parte de infra, na parte de sistema, na parte de governança de TI também, na parte de gestão de serviços, processos de negócio, e a consultoria, né, que eu trabalho, a Lozinski, é uma consultoria, digamos que é uma consultoria pequena, uma consultoria que tem aproximadamente uns 20 consultores, só que o nosso diferencial é que a gente atende a clientes grandes, né? A gente, então, é uma consultoria pequena, porém nossos clientes são grandes. A consultoria ela foi fundada, se eu não me engano, em 2008, pelo Sérgio Lozinski. O Sérgio Lozinski, ele é um profissional muito bem conhecido no cenário de tecnologia da informação no Brasil. Ele chega a ser até referência nesse assunto de tecnologia no Brasil, é autor de alguns livros, inúmeros artigos, e ele tem bastante expertise na parte de estratégia empresarial e tecnologia, né? Então a gente atua junto às empresas fazendo trabalho de diagnóstico, planejamento, desenvolvimento de projetos, e também a gente suporta toda a operação de TI, né? Dentro da Lozinski tem uma outra empresa que é a TechWave, é o braço de infraestrutura da Lozinski. Então a Lozinski é uma consultoria mais inclinada para negócio, e toda a parte de tecnologia referente à infraestrutura, gestão de serviços de TI, fica mais com a TechWave, tá? Então, até para estar situando todos, né, esse é um pouquinho de mim, um pouco da consultoria que eu trabalho, tá? E essa é uma introdução básica para a gente começar a falar agora sobre negociação. Então, quando a gente pensa em negociação, talvez a gente tenha alguns conceitos equivocados, né, sobre negociação. Negociação, às vezes, a gente pensa que é ganhar, é fazer um determinado acordo, onde se eu ganhei, tá tudo ok. Eu não me importo muito com as demais partes, se elas estão ganhando com isso ou não. Então, basicamente, a negociação, ele é um processo onde duas ou mais partes buscam um acordo, né? Um acordo, e esse acordo, ele vai determinar ganhos, direitos e deveres para todas as partes, né? Então, é legal a gente começar a pensar o mundo mais capitalista, o mundo corporativo um pouco mais antigo, ele nos traz uma visão um pouco equivocada de negociação. E é legal a gente parar para pensar e ver que a negociação, ela está muito ligada com o fator humano, onde todas as partes precisam ganhar, até para depois esse acordo parar de pé, até para depois esse acordo se sustentar, né? Então, lembrando, a negociação, ela busca um acordo, e esse acordo, ele tem ganhos, direitos e deveres de todas as partes, tá? Então, a gente tem que chegar em um acordo satisfatório. Uma negociação com sucesso, o fruto dessa negociação com sucesso é um acordo satisfatório. É aquele famoso ganha-ganha, né? Onde a gente chega na final de uma negociação onde todos os lados, todas as partes saem satisfeitas. Dessa forma, muito provavelmente, esse acordo vai ser cumprido, porque esse acordo está respeitando a necessidade de todos os lados, né? Então, a negociação, a essência da negociação é isso, é um acordo que seja bom para todo mundo, né? E o desafio da negociação atualmente é a gente tornar as negociações mais humanas, a gente olhar para as negociações com viés mais
humano, né? E como o Sérgio introduziu aí, é até engraçado, porque assim, sem perceber, a gente negocia o tempo inteiro. A todo momento, a gente está negociando, né? Não é só no ambiente de trabalho que a gente negocia. Não, a gente negocia junto à família, a gente negocia junto a amigos, a gente negocia na rua, a gente negocia com nós mesmos, né? Percebe que isso faz sentido. Às vezes a gente negocia com a gente mesmo. Um exemplo que acontece comigo direto, um dia sonolento, um dia frio, um dia difícil de sair da cama, você tá ali, né, negociando contigo mesmo mais 10 minutos de cama, mais 15 minutos de cama, aí você fala, não, preciso levantar, preciso trabalhar, ou seja, são exemplos, assim, que a gente se pega pensando e fala, e é um tipo de negociação, então, assim, a negociação não é só no ambiente corporativo, ou eu estou vendendo ou comprando algum determinado bem, né? A negociação, ela está em toda parte, tá? Teve acho que foi semana passada, se não me engano, eu vi uma situação no metrô, aqui em São Paulo, que eu achei um barato, o pai conversando com o filho, né? E aí o filho estava contando lá das notas que ele estava tirando na escola, tudo. E aí o pai falou assim, olha filho, se você passar de ano certinho, lá em dezembro, quando terminar as aulas, o pai vai te dar um patins. Aí o garotinho olhou para ele e falou assim, mas pai, se eu for um dos melhores alunos da sala, em vez do patins, tu me dá uma bicicleta? Aí eu olhei e falei assim, esse menino tem potencial, esse negociando com essa idade já. Vai ser Então um grande assim, a gente negociador, não é? vai ser um grande negociador. Eu achei um barato isso, porque uma situação simples, né? Uma situação corriqueira ali, de uma conversa de um pai com um filho, e se a gente olhar friamente, era uma negociação que tava rolando ali, que estava acontecendo entre os dois. Assim, nenhum dos dois estava percebendo que aquilo era uma negociação, mas de fato era uma negociação, né? Sim, Exemplos é de. verdade. Tem um detalhe também que eu gostei de uma parte que você falou que, por exemplo, a gente negocia a todo momento com todos em qualquer situação. E nós, como trabalhamos com gerenciamento de projetos, normalmente, por exemplo, para uma equipe, vamos imaginar aquela ideia, no projeto a gente tem uma equipe grande. Então, provavelmente tem aquela ideia de negociar com patrocinador, executivo, gerente funcional, diretoria, com as partes interessadas. Quando a gente trabalha com negociação, a gente trabalha com mídia, vai em negociação com o governo, vai em negociação, ou seja, a gente tem N formas, a todo momento a gente negocia. E aí eu tenho uma pergunta também para te fazer. Aonde está o maior desafio da negociação do que você enxerga, por exemplo, às vezes aquele desafio de negociar com o executivo, com o patrocinador, até aproveitando daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Nós vamos responder as perguntas, não é, Paulo? Certo. O Sim. Cláudio já colocou aqui o que é mais importante, preço ou prazo. A gente vai falar daqui a pouco, Cláudio, que existem diversos fatores na negociação, nem sempre o mais barato é o mais vantajoso. Existe o preço que leva em conta, mas existe também a questão técnica, existe também a capacitação, resultado, qualidade. Tudo isso precisa colocar na balança, porque nem sempre o mais barato é o melhor. Isso Isso. para contratos, para licitações também, usa-se esse mesmo conceito. Existem licitações que o mais barato, ele é o primeiro a ser descartado se for uma diferença grande entre o mais barato com os outros. Mas a gente vai trabalhar em cima disso. Boa noite a todos. Estou vendo aqui todos estão me escutando bem. Coloca aqui no chat para a gente começar também a ver aqui. E aí uma pergunta, Paulo, da negociação, aonde está o maior desafio? Existe o ganha-ganha, existe a questão também de as pessoas, talvez em algumas negociações, ter aquela pressão por prazo.
Mas aonde está o maior desafio na negociação que você vê nesse caso, Paulo? Tá. O maior desafio é realmente fazer um acordo onde todo mundo ganha, né? E para isso existem algumas premissas, existem algumas competências, algumas habilidades que o negociador, o gerente de projeto precisa ter, né? E uma das primeiras coisas que tem que ter em mente numa negociação é separar o conflito do confronto, né? É, o conflito, ele é basicamente divergências de opiniões, mas existe uma tendência muito grande para acontecer uma negociação, né? Agora, o confronto é uma coisa que não agrega, é negativo. É uma situação mais... a pessoa leva mais para o pessoal, não vê uma questão assim de agregar valor numa determinada negociação. Então, assim, quando a gente estiver negociando, por isso que para fazer uma boa negociação, a gente precisa ter o controle das emoções, porque negociar é relacionamento interpessoal. E como a gente está lidando com pessoas, a gente precisa ter alguns valores, precisa ter algumas habilidades, né, para que uma negociação aconteça de uma forma satisfatória. Então, assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar também no outro lugar para entender as necessidades, os desejos daquela pessoa, porque, lembrando, se a negociação, se o acordo não atender os desejos, as necessidades da outra pessoa, existe uma probabilidade muito grande do acordo fracassar. Então, assim, não é porque eu fiz um determinado acordo e só eu que saí ganhando, que vai acontecer de uma forma muito boa para mim. Não, isso é um risco muito grande, tanto em negociações corporativas quanto no mundo de projeto. Então, assim, a gente precisa humanizar mais essa questão de negociação, saber entender que do outro lado existe necessidade, que existe objetivos e metas que precisam ser atendidos também. A gente precisa tirar um pouco essa visão um pouco arcaica, um pouco mais antiga, de se eu ganhei na negociação, tá tudo bem. O outro que se vire. Não é bem assim. Então, assim, um dos valores, das habilidades, para que tem muitas, né, mas para que uma negociação saia bem, a gente considerar muito bem essa questão humana, não ir para o confronto, não é uma competição, é um ganha-ganha, né? Então, assim, a gente precisa levantar as informações, a gente precisa se preparar, conhecer um pouco o outro lado, ter um pouco o viés de empatia, se colocar também aí no local, no lugar do outro, porque a negociação, ela é relacionamento, né? Então a gente precisa saber se comunicar de uma forma eficiente, a gente precisa ter empatia, tem que saber escutar, a gente precisa ser humilde, ninguém gosta de pessoas soberbas, né? Ninguém gosta de pessoas prepotentes. Quando você negocia com uma pessoa prepotente é muito difícil. Então, assim, a gente precisa ter essa questão de humildade também. E um dos fatores que eu considero muito importante é a segurança. A gente tem que ter muita segurança numa negociação, né? E uma das coisas que faz com que a gente se sinta cada vez mais seguro é a obtenção de informações. Quanto mais informações a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre aquele contexto de negociação, a probabilidade de sair num acordo ganha-ganha, um acordo satisfatório, é muito grande, né? Então, tem várias, mas essas que eu citei são algumas características, alguns pontos bastante importantes que um negociador, um gerente de projeto, ele precisa ter na hora que estiver fazendo uma determinada negociação. Perfeito, Paulo.
tem vários itens que você colocou que eu concordo plenamente. Quando a gente está em uma negociação, um item que você falou foi a questão uma negociação precisa ter sempre duas pessoas ou mais, é claro, mas precisa ter uma discussão, uma conversa para chegar a um acordo. Porque se você, por exemplo, se alguém chegar já colocando ou se estiver aceitando logo do início, não é uma negociação, uma imposição e tem conflitos, pode gerar conflito e o objetivo é sempre o ganha-ganha, é ter ambos trabalhando ambos terem o resultado, ou seja, um não precisa perder para o outro ganhar. Exato. Perfeito. Tem um outro detalhe também sobre a questão do gerente de projeto. A negociação, de acordo com o benchmark do PMI, ela está em terceiro lugar, a mais recente. A primeira é comunicação, a segunda é liderança e a terceira é negociação. E a negociação a gente precisa, como você comentou mesmo, Paulo, a questão de deixar um pouco, não deixar a questão emocional entrar em jogo, mas ter um controle emocional, porque em alguns momentos da negociação a pessoa acaba elevando um pouco, ou talvez no meio da pressão, do estresse, acaba levando isso para o pessoal. E isso pode ser um grande problema quando a gente trabalha, quando a gente faz uma negociação. A negociação é fato, ela precisa envolver questões emocionais e você precisa saber lidar com cada pessoa em cada momento. Até o Paulo colocou, qual a melhor estratégia para negociar com cada nível hierárquico nas empresas? Simples. Na negociação, Paulo, como o Paulo comentou, seu xará, viu, Paulo? O Paulo Custódio. Como o Paulo colocou, você precisa primeiro, é uma estratégia, você precisa conhecer a fundo o que você tem para colocar na negociação. Vamos imaginar que você tem um produto, você está vendendo um projeto. Você precisa ter esse conhecimento a fundo, você precisa criar uma estratégia, ser o mais transparente possível. E quando eu falo transparência, eu não estou dizendo que você precisa abrir todo o jogo da sua estratégia de negócio para a empresa em si, ou para a alta hierarquia. Você precisa ser o mais claro possível do que aquilo vai proporcionar para a organização, para a empresa, ou para a própria pessoa que tem ali. Um dos itens também que eu considero extremamente importante, e o Paulo vai nos ajudar também nisso, é a questão de flexibilidade. Você não precisa você precisa escutar, ter opiniões diferentes, porque é nas opiniões que a gente cresce. Então você precisa ter uma flexibilidade para saber, entender e ver quando aquilo pode ajudar, quando aquilo pode mudar as necessidades da organização. Comprometimento, que é o fato, toda empresa precisa ter, todo profissional precisa ter comprometimento, e você precisa ter também, por exemplo, o Paulo falou de confiança, você estar seguro no que você realmente quer, do que você está ali para apresentar. Então, segurança é um fator também primordial para uma negociação, e acreditar que aquilo vai ser possível para você e para outra pessoa. Isso, acredito que pode ser considerado alguns passos. Só uma pergunta, aqui eu vi técnicas, existem várias técnicas de negociação, a gente não vai conseguir falar aqui, o Paulo também que é um expert nesse assunto, mas eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, qual é o seu maior desafio em uma negociação? O que impede uma negociação ser bem feita no seu ponto de vista? Coloca aqui no chat para a gente pegar aquele seu conteúdo também e poder te ajudar da melhor forma possível. Tranquilo, não é? Paulo Sérgio, meu xará também. Perfeito, é isso mesmo. Que nem você havia dito, né? A flexibilidade a gente tem quando busca a empatia. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter uma flexibilidade porque a gente sai um pouco da caixa
que somos nós, né? A gente consegue ver outras perspectivas. E todo negociador, ele precisa ter uma margem de manobra, né? Ele precisa criar uma estratégia onde ele vá para uma negociação com uma margem de manobra na manga. E atingindo essa margem de manobra, ainda ele está ganhando, ele vai fazer uma boa negociação, mas se a negociação direcionar, se o escopo desse acordo estiver direcionando para um resultado que é muito abaixo dessa margem de manobra, você tem que também saber sair da negociação de uma forma inteligente, né? Não adianta fechar uma negociação por questão de ego, por questão de algum fator que depois vai te prejudicar. Então, assim, principalmente em grandes, né, negociações, existe um planejamento para isso. Basicamente, a negociação, ela está estruturada em algumas fases, né? Existem várias conceitos no mercado, existe várias didáticas, existe vários livros onde cada um trata essas fases de forma diferente. Mas eu entendo que todas vão convergir para basicamente 4 fases, né? Etapas aí de negociação, que é o planejamento, né? Então, quando você estiver fazendo o planejamento dessa negociação, então eu vou para um fornecedor ou vou para um cliente daqui uma semana. Então, alguns dias antes, eu abro essa fase de planejamento, né? Essa fase de planejamento é você examinar quais são os seus interesses e definir suas metas, né? E tentar supor quais são os interesses e o objetivo do outro, né? Essa fase ela é muito importante, você vai coletar informações para ir bem munido para essa negociação. Lembra que informação traz segurança, né? Quando a gente não tem informação, a gente fica inseguro. Então, na fase de planejamento, levanta as informações, tenta prever quais serão os impasses dessa negociação, quais serão os momentos mais difíceis, né? E, para esses impasses, você também já tem que prever algumas concessões. O que você vai abrir mão para que a negociação flua, para que você consiga evoluir com essa negociação? Só que tem um detalhe, quando a gente fala em concessão, a gente não pode conceder demais e nem rapidamente, né? A gente tem que valorizar essa concessão, a gente tem que pedir algo em troca, né? Então, basicamente, essa é a primeira fase, a fase do planejamento, onde é necessário a gente fazer todo o levantamento de informação, arquitetar uma estratégia para ir para essa negociação, né? Na segunda etapa é a abertura, né? Você já está com a outra parte. Então, assim, é o início da negociação. Você já tem todas aquelas informações anotadas em mente, já traçou uma estratégia, e aí você vai para o jogo. E aí você vai iniciar essa negociação. E quando você inicia uma negociação com empatia, com segurança, se você colocar bom humor para quebrar um pouco o gelo, dependendo de negociação, uma negociação complicada e tal, na hora que você coloca um pouco de bom humor, você consegue quebrar um pouco o gelo, quebrar um pouco a questão do clima, deixar as pessoas mais relaxadas, isso você ganha também. E no início dessa negociação, você tem que ter uma segurança muito grande para apresentar os seus propósitos. Então, você apresenta suas metas de uma forma inteligente, não abrindo totalmente a sua estratégia, e estimula a outra parte a fazer o mesmo. Porque aí vai estar na mesa as duas propostas, né? E essas propostas, elas têm que se convergir. Então, vamos lá, a gente fez o planejamento, aí a gente fez a abertura da negociação, que já estamos lá com o cliente, já estamos com o fornecedor. Depois que a gente fez a abertura, já deu a quebrada no gelo, já coloquei na mesa quais são as minhas metas, meus objetivos com aquela conversa, estimulo a outra parte a fazer o mesmo, aí vem uma parte fundamental da negociação, que é o desenvolvimento, né?
Então, é a construção de fato no acordo, começa agora, né? É um momento onde que você vai começar a construir os acordos de ganho mútuo, né? Você tem que gerar um clima favorável, você tem que passar para outra parte que você também está interessado que ele ganha, né? Você tem que buscar uma concordância para ambos, né? Se acontecer algum impasse, se acontecer alguma divergência ali, você tem que ter criatividade para superar isso, tem que criar alternativa para estar superando isso. E lembrando, né, na parte do desenvolvimento, a gente tem que ser muito verdadeiro e jogar com muita ética, né? Porque em climas de negociações a gente sabe que é um contexto onde existem más intenções, existem trapaças. Então, nessa parte de desenvolvimento, é a parte que o acordo vai começar a ser lapidado, que o acordo vai começar a ser construído. Então, a gente tem que buscar alternativas, tem que ter criatividades, respeitar a nossa margem de concessão, valorizar as nossas concessões e tentar fechar um acordo, que é o principal fruto de uma negociação, é um acordo ganha-ganha, né? Então, a gente já passou por 3 fases: o planejamento, a gente fez a iniciação, desenvolveu, né, fechou um determinado acordo, ok, aí a gente vai para a fase final, que é o quê? A finalização, a gente fechar essa negociação. Então, fechar a negociação, é legal a gente recapitular tudo que foi dito, a gente recapitular quais são os ganhos, quais são os direitos e deveres de cada um, quais são os prazos, quais são as condições. E no mundo corporativo a gente tem que tomar muito cuidado com esses acordos de boca, né? Antigamente o pessoal falava o acordo do fio do bigode. Hoje é complicado isso, né? Antigamente era questão de honra, a pessoa falar uma coisa e cumprir. Hoje nem tanto. Então a gente acabou de fazer um acordo, a gente tem que documentar isso, no mínimo por e-mail, conforme conversamos, o nosso acordo ficou assim, 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 assado, evidencia, né? Porque depois, para você levar uma invertida, é fácil, né? As pessoas, às vezes, até por má intenção, viu que não fez um acordo tão bom que ela acha que poderia ganhar mais. Então, é bom sempre documentar. Dependendo da negociação, já é uma proposta comercial, uma proposta técnica, que aí vai gerar um contrato, que é uma coisa, uma documentação mais legal. Mas, no mínimo, acho que a gente tem que documentar isso por e-mail, né? E nessa fase final da negociação, depois que a gente fez toda essa questão de documentação, já está tudo certo e tal, é legal a gente estimular um clima de relacionamento a longo prazo, porque dependendo do que foi negociado, que nem, por exemplo, a gente trabalha muito com projetos, né? Então a gente negocia projeto de 2, 3 anos, projeto de 6 meses, enfim, tem projetos que tem uma duração muito longa. Então, a gente tem que estimular esse relacionamento a longo prazo. Na verdade, o final da negociação não é o final do relacionamento, é apenas o começo. Então, a gente tem que saber sair de uma negociação de uma forma bem amigável também, dando certo ou não. Então, assim, de uma forma bem resumida, essas seriam as 4 etapas, as 4 fases principais de uma negociação. Perfeito. Eu posso adicionar mais um item aí nessas Opa, etapas? vamos lá, fica à vontade. A questão de pós-negociação. Porque uma negociação bem sucedida, ela não é só vista durante, ela é vista também depois do projeto entregue, de tudo resolvido, se estava tudo conforme planejado, se estava tudo conforme esperado. Então existe uma opção também
pós-negociação, isso na minha forma de ver, viu, Paulo? Sim, perfeito, é perfeito, isso aí mesmo. E um outro detalhe também, eu vi aqui que você respondeu várias perguntas de uma forma já indireta. Falou, Diógenes colocou aqui, o Cláudio, o Tiago, o Rafael também, da questão de conflito quando se frustra. Então, quando aquela negociação sai mal sucedida, né, acaba uma parte saindo perdendo de algo que talvez tenha sido de má fé ou talvez por descuido. Mas a questão é, saiu de uma negociação, é aquilo, é o profissional diferenciar também o profissional do pessoal. Exato. Aproveitando, até aqui, todo tá agregando valor para você? Coloca aqui um curtir para a gente só acompanhar se está agregando valor ou não. Se tiver alguma dúvida, talvez coloque aqui também uma negociação. E quando dá errado, hein, Paulo? As negociações têm os dois lados, né? Tem um lado do positivo e também tem as situações onde não chega assim a um acordo, né? Então, o principal objetivo de uma negociação que é um acordo, um ganha-ganha mútuo, não é alcançado. Então, assim, a gente tem que estar preparado também para sair de uma negociação que não foi concretizada, né? É muito importante, numa negociação que não deu certo, a gente sempre deixar os caminhos abertos, a gente sempre manter essa questão do relacionamento, porque vai existir outras oportunidades de negociação, vai existir outros projetos ou outros produtos a ser negociado. Então, a gente precisa sair de uma forma muito amigável, né? Porque já teve situações que eu participei de negociações onde não aconteceu um acordo, nenhuma das partes chegou em um determinado acordo, mas o relacionamento se manteve, um clima favorável se manteve e posteriormente, em outros cenários, outros contextos, conseguimos chegar em acordos, né? Então, não é porque fechou, não deu certo uma determinada negociação, é que eu também vou descartar essa questão humana, essa questão de relacionamento. E um ponto que você colocou que é bem interessante, Sérgio, é que assim, a gente precisa muito saber separar o profissional do pessoal, né? A gente tem que ter bastante essa maturidade, porque quando a gente está, principalmente num contexto de projeto, o pessoal aí que trabalha com projetos sabe como que é um ambiente bastante crítico, é um ambiente bastante estressante, onde é pressão a todo momento, é cobrança a todo momento, e uma hora ou outra a gente precisa fazer cobrança, precisa às vezes chamar a atenção, e isso nunca pode ser levado para o lado pessoal, né? A gente tem que ter a maturidade de separar o pessoal aí do profissional. Então, quando a negociação não dá certo, a gente precisa também saber sair da melhor forma possível. Opa, perfeito, estou aqui. Então vamos lá. A gente conversou também sobre aqueles problemas que ocorrem, não é? Em aquelas negociações que os gerentes de projeto, a gente sabe a importância do tema negociação para gerentes de projeto. O, bom, já temos vários históricos também de negociação que não deu certo. As negociações, normalmente, quando você está no projeto, você trabalha com uma equipe, e ali você negocia, na verdade, a gente viu que a negociação corre em todo momento. Corre com a equipe, com o filho, com a esposa, com o marido, com o namorado, namorada, ou seja, a todo momento a gente negocia. E isso vai para diretoria, stakeholder, patrocinador, executivo e assim por diante. Quando a gente for levar em consideração uma equipe, a gente viu até no último webinar, o que é um planejamento, o que envolve o planejamento de construção civil. E a gente viu desde o refeitório, desde a alimentação, desde o local, ou seja,
tudo envolve no planejamento, você precisa também saber negociar. E com a equipe não é diferente. Quando você está com uma equipe, com um projeto novo, você vai negociar o recurso. Se você está negociando com o gerente funcional, você vai ver disponibilidade do recurso, você vai ver tempo, você vai ver treinamento, viagens, o resultado do trabalho do recurso. Então, tudo isso você negocia, tudo isso você coloca na mesa, tudo isso você deixa claro vamos colocar um exemplo, o gerente funcional, que é um caso que já aconteceu comigo várias vezes. E talvez um dos erros que eu cometia, que eu vou passar para você, é que em muitos projetos, o que eu talvez deixei foi negociar o trabalho que poderia, como posso dizer, o tempo adicional do recurso. Porque a gente sabe que os projetos, às vezes, né, tem um custo acima do esperado, tem um tempo acima do esperado. Raramente isso acontece, não é verdade? Bom, brincadeiras à parte, o tempo adicional do recurso, ele é importante para você. Você precisa colocar isso na mesa. Por quê? Porque, bom, desvios acontecem. E você, como gerente de projeto, você sabe que isso pode acontecer no seu projeto. Normalmente ocorre, não estou dizendo que não é um fato raro, né? Falei Não. brincando, normalmente acontece. Então, se você tiver a oportunidade de ver esse trabalho adicional, ele é importante, ele pode ser importante para você. Tem algo para adicionar também, Paulo? Você como especialista também em negociação? Acho que um exemplo bacana, acho que aconteceu uns 2 meses atrás. A gente conseguiu um contrato de uma empresa no Sul, e aí eu estava negociando com o meu diretor lá. Falei assim, olha, eu preciso contratar, eu preciso alocar alguém para estar me ajudando nesse projeto e em alguns outros. E aí ele me deu um determinado budget e falou assim, olha, essa é a grana que você tem para contratar a pessoa. Bom, aí pesquisei bastante e encontrei algumas pessoas com um perfil muito bom, só que essas pessoas, a maioria não estava aceitando esse salário proposto. E até por uma questão estratégica, eu falei assim, eu não posso contratar um profissional que não tenha tanta experiência, porque a gente vai perder em qualidade, e aí acaba queimando um pouco a entrega do projeto. E aí, pensando nesse contexto, eu cheguei no meu diretor e falei assim, olha, encontrei uma pessoa muito boa, um profissional assim que tem tudo que a gente precisa, só que ele não aceita esse salário. Ele pediu uma quantia a mais e eu preciso contratar esse cara. Eu sei que o budget que você passou é um budget bem menor, mas se você me dá o budget para contratar esse cara, eu firmo uma responsabilidade aqui que a gente vai entregar os projetos de uma qualidade bem maior, uma qualidade melhor. Agora, se você não aprovar o salário dele, eu ter que contratar com um salário menor, ok, vou procurar a melhor pessoa possível, só que eu já não garanto tanta qualidade nas entregas. E aí ele aceitou o argumento, ele falou assim, olha, então beleza, é um projeto crítico, eu acho que merece uma pessoa mais experiente, e você fica me devendo a qualidade. Bom, a partir do momento que eu contratei essa pessoa, eu falei assim, olha, vamos pagar o que você pediu, tudo, mas eu firmei um acordo com a minha diretoria que a qualidade das entregas vai ser bem superior, bem interessante para o cliente. Então, foi uma negociação simples que eu tive com o meu diretor. Ele, por questão de budget, estava regulando um pouco, mas depois que eu coloquei o argumento que eu estava me responsabilizando numa entrega melhor, numa entrega com mais performance,
aí ele já olhou com outros olhos, só que eu já tinha assumido o compromisso com ele, e esse compromisso eu dividi junto a esse profissional que estava chegando, está conosco, e tem dado muito certo. A gente está bastante feliz com o trabalho dele, e ele também está se dando bem conosco. Então, assim, é um exemplo de uma negociação que a gente chegou num determinado acordo, e ele me deu esse recurso com um budget maior, e agora eu tenho que entregar os projetos com mais qualidade. Até o momento está dando certo, né? Espero que a gente continue. Não, mas isso aí você tira de letra. Eu já vi até a questão dos seus artigos, da premiação, em alguns eventos sobre os projetos ambientais, não era? Isso. Eu queria ver também, a gente está chegando ao final, a conversa passa super rápido, eu comentei com É, você antes. foi mesmo. Eu queria te convidar, eu acredito que o pessoal, até aproveitando, até aqui está agregando valor para você, coloca aqui no chat só para a gente ter esse termômetro, sim ou não, coloca aqui, se tem uma última pergunta, coloca aqui também para a gente ter essa referência, mas se estiver agregando, coloca aqui, está agregando, só para a gente ter essa referência também no programa. Espero que você esteja gostando, porque o intuito é esse, levar conhecimento para que você melhore os seus projetos no dia a dia. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta agora pessoal. Certo. Eu sei que você é compositor também, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, vou colocar uma música muito legal, um clipe que você colocou, que você fez. Eu gostaria que você falasse quais foram os desafios da sua segunda música. Eu sei que foi em conjunto com um outro profissional. Qual foi o desafio, talvez, de compor? Você tem alguns minutos, viu? A gente está com Tá tempo bom. curto aqui. Então, qual foi os desafios do planejamento da questão de compor, que é um projeto, um clipe, é um projeto. Então, fala pra gente, você tem 3 minutos para colocar aí a questão da, da, da sua música. Deixo agora a palavra para você. Tá, vamos lá. Compositor aí é bondade sua, hein? Apenas escrevo algumas coisas e aí a gente conheço bastante gente que trabalha com música, e aí eu levo a letra para eles e a gente acaba criando algumas coisas, né? Mas o processo de escrever, de escrever tanta letra de uma canção, quando a composição, ela é muito similar a um projeto, né? Então, no início você tem que saber qual é o conceito, qual que é a mensagem que você quer transmitir naquela canção. É, Depois vem o planejamento dessa canção, né? E aí no planejamento você vai definir o estilo musical que você quer abordar, qual que é o tom da melodia que vai ser arranjada nessa música, os acordes, quais são os instrumentos, né, que você quer utilizar depois que tiver com o estilo já, já definido, o vocalista, qual o tipo de voz, qual o tipo de pegada, qual que vai ser a estratégia de divulgação. A gente faz isso de coração, de hobby, assim, então a gente não tem nenhum tipo de viés comercial. É mais pela satisfação mesmo de produzir música, né? Mas num planejamento profissional, nessa parte de planejamento da música, as pessoas também pensam quais são os canais de comunicação que vai fazer toda essa divulgação. Depois que você planejou, você vai para a execução, né? Aí é a composição de fato da letra e da melodia, né? Além da composição, que você já definiu qual que é a mensagem, definiu qual que é o estilo, definiu quais são os acordes, os instrumentos e tal, aí você vai fazer a composição disso e a gravação, né? E depois que a composição e a gravação estiver pronto, a gente sempre apresenta isso para algumas pessoas, para ouvir críticas, né? Para ouvir sugestões,
porque a gente acredita que dividindo a gente consegue fazer qualquer coisa muito melhor, né? Então, depois que a gente cria uma versão rascunho, a gente manda para algumas pessoas para analisar, para criticar, e depois a gente fecha todas as gravações, fecha a melodia, e aí a gente começa a divulgar, mas a divulgação é no intuito de hobby mesmo, não tem vínculo comercial, não tem nada disso. Então, basicamente, um ciclo de vida da composição de uma música, da construção de uma música é esse, né? Lógico que um ciclo de vida de uma música profissional é totalmente diferente disso, né? Mas até a gente pega alguns conceitos de projeto para estar balizando um pouco essa questão aí de como construir uma música. Mas o fator mais importante, além do planejamento, é o coração, é a mensagem que você quer passar na música, né? É o planejamento, é a inspiração que você quer passar. Então é basicamente isso aí. Perfeito. Hoje a gente vai fechar com chave de ouro, fechar diferente, né? Com uma música do Paulo. Paulo, eu vi aqui que algumas pessoas colocaram, eu fico feliz que agregou valor. Eu agradeço. Você acabou dando uma aula também de negociação, de gestão de projetos. Imagina. Então, fiquem à vontade para rever esse vídeo, compartilhar, curtir. É um material muito interessante, o propósito é esse, é levar conhecimento. Paulo, você tem 1 minuto para se despedir, para a gente colocar aqui o vídeo. Legal, antes de tudo eu agradeço a você, Sérgio, pela confiança, pela parceria, tá? Agradeço a todo mundo que se dispôs a ficar com a gente nesse tempo aí, foi muito legal, uma experiência muito bacana. E aí uma dica que eu queria dar para vocês é que procurem saber mais sobre negociação. É um assunto muito bacana, eu acho que vai mudar bastante a percepção de vocês em relação a como se posicionar, como fazer boas negociações. Isso para tudo. Até na hora do almoço lá com a galera do serviço, vamos almoçar onde? Vamos ali, vamos assado. Até isso é negociação. Então, procurem conhecimento sobre negociação, que é muito show de bola, é bem bacana isso. Falei? Perfeito, Paulo. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente. E você também que está aí, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nos prestigiando. Fico muito feliz que esteja agregando valor para você. Eu quero te agradecer novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de aprender e por estar aqui conosco. Fique à vontade para entrar em contato conosco, com o Paulo também. Fique à vontade, sinta-se como se você estivesse em casa. Aqui a gente tem o objetivo realmente de disseminar conhecimento e é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de compartilhar. E obrigado. Obrigado novamente por estar aqui. Um grande abraço. A gente se vê na próxima quinta. Fiquem com Deus. E olha que musiquinha interessante para a gente fechar com chave de ouro. Um grande abraço. Até mais. Acredite, injustiça e problemas desencorajam viver. A fé constante resgata e constrói o vencer. O triunfo pertence a quem se atreve no amor. Levante, use a inteligência a seu favor. A vibrante força do pensamento e do amor. A felicidade é só questão de escolhas certas nessa vida. Coragem, a vida é passageira e frágil feito flor. Não há tempo a perder lamentando toda essa dor.
vale só ter fé, preciso merecer. Não vale só ter fé, preciso merecer. Acredite, persista, insista, siga em frente. Registre. O que somos é a força da nossa mente. Acredite, persista, insista, siga em frente. Registre. O que somos é a força da nossa mente. Acredite. Acredite. Injustiça e problemas desencorajam viver. A fé constante resgata e constrói o vencer. O triunfo pertence a quem se atreve no amor. Levante, use a inteligência a seu favor. A vibrante força do pensamento e do amor. A felicidade é só questão de escolhas certas nessa vida. Coragem, a vida é passageira e frágil feito flor. Não há tempo a perder lamentando toda essa dor. Não vale só ter fé, é preciso merecer. Não vale só ter fé, é preciso merecer. Acredite, persista, insista, siga em frente. Registre. O que somos é a força da nossa mente. Acredite, persista, insista, siga em frente. Registre. O que somos é a força da nossa mente.